Queria agradecer o convite do professor Moisés Cohen. A gente está nessa estrada aí desde 84. Eu fui para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado nessa área, né, que chamava, na época, epidemiologia clínica. E a gente ficava todo preocupado, porque nós tínhamos consultório na época, tinha clínica naquela época, né? E o Adalto Castelo dizia para mim: Alvrão, não fala para ninguém que eu fiz epidemiologia clínica, eu sou clínico, senão perco as consultas, né? E quando resolveu-se, depois de se acumular muito conhecimento na área, se trocou o nome para medicina baseada em evidências, né? Que resgatou a vaidade daqueles que atuavam na área também, não é? E tudo isso, quer dizer, era decorrente de um preconceito que havia entre clínicos, que achavam que epidemiologistas não sabiam nada, e epidemiologistas que achavam que clínico não sabia nada de metodologia de pesquisa clínica. A genialidade do Cochrane foi juntar as duas coisas, o método epidemiológico com o conhecimento clínico, para que o médico errasse menos, e os profissionais da saúde, e que e também se acertasse mais, né? Então, quando se fala em medicina baseada em evidências, está se falando nas evidências de que tem maior probabilidade de dar certo e a menor probabilidade de se ter erros. Isso tem 1000 implicações, né? Tem implicações jurídicas, como vocês acabaram de ouvir, tem implicações econômicas fortíssimas, isso eu posso falar de cátedra, porque fazem já 15 anos que a gente trabalha com o Ministério da Saúde, pesquisando economia da saúde, né? Eu tive a honra de ser aluno lá na Pensilvânia do professor John Eisenberg, uma das maiores inteligências e carismas que eu conheci na medicina, que criou a epidemiologia clínica. Em frente à Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia, tem o Wharton. A Wharton é a melhor escola de economia do mundo. E o João fez as duas escolas. Ele se graduou em medicina e economia, depois juntou as duas coisas e criou a economia clínica, né? E isso nos influenciou bastante, de forma que a gente tem sempre um olhar para o aspecto econômico também da medicina baseada em evidências. Quando a gente aprendeu isso, a gente não tinha nenhuma ambição nesse sentido econômico, político, jurídico, imaginem. A gente queria fazer um trabalhinho melhor feito para ganhar uma bolsa da CAPES, né, Moisés, ou da FAPESP, e publicar um trabalhinho que nos honrava muito, não é? E essas coisas foram tomando um volume e nós chegamos aqui. E eu agradeço muito ao Moisés, todos os professores da escola que eu conheço gostariam de fazer um curso de medicina baseada em evidências, e ele fez o mestrado conosco, não é? E cumpriu tudo direitinho, e continua carregando essa bandeira, até me renovou aqui ontem, vendo essas discussões de alto nível, com uma juventude, um entusiasmo tão grande, que eu espero em Deus que a gente tenha talento para transformar isso em resultados práticos para a especialidade da ortopedia, que, em último caso, quem vai se beneficiar é a sociedade, né? E até o problema da redução, como eu adoro esse nome, racionalização da judicialização, porque a judicialização é necessária, não é? Para defender o cidadão, o direito do cidadão e defender a dignidade dele. Mas é preciso racionalizar, porque, senão, se você aprova tudo para todos, não tem lugar do mundo que isso seja possível, que seja viável, ainda mais sem conflito, não é? Então, tem que se dar aquilo que é necessário e útil para cada indivíduo, não é? E esse é um dos papéis da medicina baseada em evidências. E nós vamos, então, cobrir um pouquinho de direito à saúde também, para mostrar essa relação na medicina baseada em evidências, que já tem uma longa história também, não é? A gente já... Outro dia,
me ligaram, olha lá, está falando o ministro Barroso, e o ministro disse o seguinte, estão falando aqui, lá no Supremo, né? Estão falando aqui dos direitos, disso e daquilo, mas esquecem que já existe um novo direito, o direito baseado em evidências. Foi, poxa, fomos longe demais. Mas isso era o papel uma das ações do juiz João Pedro Gebran, né, que, durante muito tempo, tem falado com o pessoal do Supremo sobre a importância da medicina baseada em evidência e o direito à saúde, então, baseado em evidências científicas. Se você der aquilo que a pessoa realmente precisa, que tem maior chance de dar certo, você tem maior probabilidade de ter eficiência, né? E na saúde, que é bom que todos tenham consciência disso, o custo da saúde aumenta 10% a 20% acima da inflação todo ano. Os países estão crescendo 1%, 2% ou menos do que isso, não é? Não precisa ser nenhum mágico para prever que vai quebrar, não é? E a maneira que nós temos em mãos é racionalizar isso com ciência, né, com evidências científicas, né? E isso é possível. Por que há esse aumento de 10% a 20% acima da inflação? Porque chegam novas tecnologias que vão sendo incorporadas, chegam novos testes diagnósticos que vão sendo acrescentados aos já existentes, de forma que isso cria um volume, né, de procedimentos e de exames que acabam encarecendo mesmo a assistência médica, e quem se propõe a ter uma assistência integral e universal vai acabar quebrando, né? E cá entre nós, né, os Estados Unidos estão gastando lá acima de $6 mil por indivíduo por ano, não é? E o Brasil, 130 bilhões, divide aí, dá 40 bilhões de dólares por ano. Imagina, 40 bilhões comparado com 2 trilhões e meio de dólares por ano nos Estados Unidos. E eu tenho a consciência que nós fazemos ainda melhor do que eles, porque os profissionais da saúde, médicos e os demais profissionais da saúde, têm uma vocação, um interesse em resolver os problemas, né, de saúde da população, e que acabam superando isso de alguma forma. Ou seja, o que eu queria dizer, onde que nós somos melhores do que eles? Na dedicação e na humanização do relacionamento, que não é também judicializado como lá, né? Lá a justiça, a judicialização não é em cima do Ministério da Saúde, mas é em cima do médico, e aí cria um outro tipo de problema, não é? Mas isso atrapalha muito a relação médico-paciente. Bom, então, o que seriam diretrizes clínicas? São, na realidade, guias, né, que só faz sentido se for baseado em evidências, não é? Não tenho dúvida sobre isso, e isso que eu estou falando é baseado em evidências. O médico segue as diretrizes quando ele vê que aquilo incorpora um valor de qualidade, né, busca de evidências, etc. E, nesses casos, a aderência é de 70%, e é 70% maior do que se não for baseado em evidências. Isso é trabalho realizado no Reino Unido. Há uma diferença entre diretriz clínica e protocolo clínico, eu gostaria já de chamar a atenção, porque a diretriz vai desde a prevenção até a recuperação daquela doença em si, não é? É um processo amplo. E o protocolo é um detalhe específico. Por exemplo, como colocar essa prótese de joelho, não é? Então, você faz um protocolo para aquilo. Como administrar fibrinolítico no acidente vascular cerebral isquêmico. Então, você faz um protocolo para isso. Mas você pode fazer, então, uma diretriz ou um guideline para AVC. Aí nós vamos começar lá ensinando o familiar a diagnosticar AVC, aonde levar o paciente, como chama o SAMU, né, a emergência, em que hospital levar para não perder tempo, e assim por diante, como é que vai ser feita a tomografia, a interpretação, fibrinólise, recuperação. Então, a diretriz é um termo muito mais abrangente que um protocolo clínico.
E tudo isso só tem que ser baseado em evidência, não tem nenhuma discussão sobre isso internacionalmente. E a Cochrane simplesmente, o Moisés disse que falou da história, né, da medicina baseada em evidências, da Fundação Cochrane. Eu estava lá em 88. E o Ian Chalmers, que fundou a escola, a Cochrane, ele ficava olhando atrás dos nossos ombros, assim, o que a gente estava fazendo, né? E quem me ensinava era o Richard Pito, que tive com ele a semana retrasada, maior gênio da pesquisa clínica da atualidade, criou a metodologia. E o Ian viu aquilo e falou, eu vou aplicar isso aqui em toda a medicina. Né? Enquanto a gente usava aquela metodologia de fazer revisão sistemática para desenhar um ensaio clínico controlado, randomizado, de qualidade, o Ian falou, vou fazer isso para aplicar na prática. Então, eu tive a bênção de conviver com um gênio, que é o Richard Pito, e com um sábio, que é o Ian Chalmers, que criou a Cochrane, e porque, enquanto a gente faz uma revisão nossa desse estilo aí de quem quer muita ciência, leva 10 anos as revisões nossas, que eu publiquei com o Pito. A Cochrane hoje já tem 10.000 revisões sistemáticas publicadas. Então, deu uma eficiência, né? Baixou um pouquinho a qualidade, mas deu uma eficiência, universalizou e revolucionou o mundo. Eu acho que hoje a Cochrane, eu posso falar isso tranquilamente, é a instituição de benefício à saúde mais importante da atualidade. Ela serve, como nós vamos tentar fazer aqui, ela serve e dá consultoria para o mapeamento das evidências para a Organização Mundial da Saúde, no Conselho Mundial da Saúde. Então, ela teve um progresso enorme. Eu estava lá, então, 4 anos antes e participei de todo o processo da fundação, do desenvolvimento, da criação das diretrizes de organização e cheguei a ser diretor internacional entre os anos 2015 e 2016. Então, onde é que eu posso... Ah, está aqui. Desculpem. Bom, e o que seria, então, saúde baseada em evidências, né? É um elo entre a melhor ciência disponível e a melhor prática clínica possível. Isso vai variar de local para local também, não é? É possível que as próteses que vocês têm à disposição aqui não sejam as mesmas que você tem lá em Nova York, por exemplo, não é? Ou na Alemanha, não é? E também as condições que nós atendemos o paciente, eu que já trabalhei no Xingu, né? E aquelas que você tem no Hospital Albert Einstein, ou nos grandes hospitais, ou nas grandes universidades, no Hospital das Clínicas, e assim por diante. Então, você vai aplicar a melhor ciência disponível para a melhor prática possível. E o que faz a medicina baseada em evidências? Na minha opinião, reduz as incertezas. Né? A gente vai reduzindo a incerteza com aprimoramento da metodologia e das pesquisas, para que você, quando aplicar aquilo, erre menos e cause menor dano. Esse é o resumo da ópera, né? A saúde baseada em evidências consiste na integração das melhores evidências de pesquisa científica de qualidade com a habilidade clínica, e aí entra essa ideia do professor Moisés de realizar esse consenso após a realização do mapeamento, né? Entra a habilidade para tomar decisões no sentido de se completar essa espécie de parecer científico ou de protocolo. E leva em consideração, obviamente, aqui, a preferência do paciente. É preciso que o paciente participe do processo de decisão, não é? Isso faz parte, esse conjunto, não é? Então, melhores evidências científicas de qualidade, a experiência do médico e a preferência do paciente que vai escolher. Por exemplo, só para ilustrar rapidamente, uma mulher tem um nódulo na mama, não é? Vai ao médico, o médico fala, ó, você tem um nódulo aqui, precisa operar, e tem 2 alternativas. Uma delas é fazer a ressecção da sua mama,
tirar um pedaço do peitoral, extrair os gânglios da axila, etc. E a outra? A outra é tirar o nódulo. Ah, posso só tirar o nódulo? E eu vou morrer mais cedo ou mais tarde? Isso que ela quer saber. Qual a chance de reaparecer, ter recidiva, se você tirar só o nódulo? Né? Então, se entrar na Cochrane, você vai achar uma revisão sistemática que mostra que, do ponto de vista de sobrevida, as duas cirurgias têm o mesmo resultado. Do ponto de vista de recidiva, se eu tirar o nódulo, eu tenho maior chance de recidiva. E quem decide? Bom, pergunte para a doente, para a paciente, né? O que você quer? Não é? Qual que é a sua opção? Não é? Depende da fase, da idade, da autoestima dela, da imagem corporal. Ela decide, e aí o médico, informado pelas melhores evidências, a paciente informada sobre as melhores alternativas, não é? Os dois tomam a decisão em conjunto. E a responsabilidade passa a ser dos dois, né? De forma que isso acaba, praticamente, reduz 90% as ações judiciais quando você tem maus resultados. Porque, repetindo, a medicina não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência de probabilidades e a gente tem que levar o jogo em direção ao benefício do paciente, não é? E tem que levar em consideração também os custos, etc. Bom, em tudo isso, não é? A medicina tem uma história longa. Em 1750, o James Lind, preocupado lá com a mortalidade por escorbuto dos tripulantes dos navios ingleses, já tinha feito um ensaio clínico mostrando que frutas cítricas inibia esse problema e acabou com uma mortalidade de 50%, imagina, das tripulações dos navios ingleses, né? Mas 50 anos depois ainda, em 1794, se encontra esse artigo na literatura que fala sobre sangria para febre amarela, e que diz que nunca antes eu experimentei tamanha sublime satisfação como eu sinto agora contemplando o sucesso dos meus tratamentos. Graças a Deus, de uma centena de pacientes que eu visitei, assisti e prescrevi naquele dia, nesse dia, eu não perdi nenhum. Quer dizer, é uma visão que ainda a gente ouve nos corredores, né? A sublime satisfação que eu sinto contemplando os meus sucessos. Que sucesso é esse? Eu tratei 100 pacientes. O que aconteceu com eles? Sobreviveram todos nesse dia. Ou seja, o benefício é sobreviver um dia. E o sujeito está entusiasmado e está contaminando os outros, não é? Veja mais, o sucesso dos meus tratamentos, graças a Deus, põe Deus no meio para dar uma reforçada no argumento, né, usando a crença das pessoas, tá certo? E o desfecho é sobreviver ao próprio tratamento, não é? Então, veja como a emoção embota o nosso raciocínio e o nosso poder de decisão. Então, é preciso, não é, que a gente, em medicina baseada em evidência, pesquisa clínica, a gente tem que ser treinado, educado para usar mais a razão em ciência, né? A emoção motiva toda a nossa vida, mas não pode decidir com base na emoção, senão complica e acontece coisas desse tipo, não é? E a medicina baseada em evidências é uma maneira de trazer racionalização, usar mais a razão do que se usar a emoção, não é? Eu diria que a emoção tempera nossas vidas. Eu adoro cinema, música, teatro, tudo. Mas uma coisa é uma coisa, ciência é outra. Ciência tem que resolver problemas, né? O uso da ciência é fundamental e precisa fazer parte da cultura do povo, né? Como um todo, não é? E vejam no Brasil, né, o caso da Embrapa, né? Nós temos uma agricultura campeã mundialmente. Isso é resultado de ciência, não é?
E isso pode se aplicar em tudo para se ter eficiência e reduzir catástrofes e tragédias como a gente está vivendo hoje lá em Minas Gerais. Bom, e o instrumental de vocês, eu sou clínico, não é nada delicado, né? Aqui, material para amputação, que vocês conhecem, que foram muito utilizados também na Guerra Civil Americana. Ali, os bisturis que foram usados para sangria, só para vocês terem uma ideia, as mulheres foram submetidas à sangria durante 2000 anos. Tem um papiro que o professor Shelley, muito querido, Deus já o levou, mas já com 90 anos, 98 anos, traduziu esse papiro, mostrava um médico egípcio sangrando uma mulher com eclâmpsia para tratar a convulsão, até que ela tem uma última convulsão e morre. Né? Sem nunca ninguém perguntar se aquilo fazia mais bem do que mal. Mas ele acreditava que aquilo poderia tirar os maus espíritos, alguma coisa ruim de dentro do sangue e parar com a convulsão. Ok? E elas foram sangradas durante muitos anos, né? Quase 2000 anos. Ok? Sem ninguém nunca questionar se aquilo faz mais bem do que mal. Né? Qual que é a evidência científica que aquela era a mesma conduta? Isso tem uma história que eu poderia falar um dia aqui, porque eu fiz os trabalhos depois, na década de 90, sobre tratamento da eclâmpsia, que já duravam o mesmo tratamento há 100 anos, sem base em evidências. E se viu que o melhor tratamento era o sulfato de magnésio, que a gente não usava mais, e que tinha sido começado o seu uso em 1904. Certo? Aí se resgatou o uso do sulfato de magnésio e se universalizou isso. Bom, então esses bisturi, veja que eles também eram sujos, né? Porque se imaginava que quanto mais sujo, mais experiência o médico tinha. E aquelas lancetas que estão ali foram usadas no Brasil. Eu tenho os trabalhos originais da aula de um professor famoso, aqui no Brasil, de medicina, não era no estado de São Paulo, que dizia como usar aquela lanceta para lancetar a área hepática para tratamento das icterícias. Então, você consegue imaginar, né, a tragédia que era isso. Se ele curou alguém, eu não sei, mas ele descreveu depois o sinal da punho-percussão da loja hepática para o diagnóstico de abscessos hepáticos. Não é certo? E, obviamente, não é? Isso não teve efeito nenhum e não era baseado em evidências científicas, mas essa era o que se acreditava na época. Bom, então, a medicina baseada em evidências pressupõe comparações, né? Seja em estudos observacionais para ver fator de risco, quanto para terapêutica. Você tem que pegar uma amostra aleatória da população, que seja representativa, com o tamanho de amostra adequado. É preciso randomizar, ou seja, tornar impossível saber para que grupo o paciente vai. O tratamento ser duplo cego, nem o paciente, nem o médico saber o que está sendo ministrado, ou qual foi o tratamento, e comparar lá os desfechos, se foram curados, não curados, e escolher bem o desfecho é fundamental em medicina baseada em evidências também, né? Quando você tem dúvida, coloque como desfecho sobrevida ou qualidade de vida, ou as duas coisas, ok? Mas tem muitas circunstâncias que se pega exames, por exemplo, né? O sujeito morre com o exame normalzinho, não é? Então, não basta você ter um exame, por exemplo. O ideal, na área de vocês, isso merece também um dia de discussão, em geral, é o sujeito deambular normalmente, usar o membro adequadamente, ter menor dor e assim por diante. Então, para cada pergunta, se tem um desfecho, né? E esse desenho de ensaios clínicos, que é insubstituível, foi descoberto lá em Oxford também, né, pelo professor Bradford Hills e pelo próprio Cochrane. Eles, na realidade, iriam tratar a tuberculose, receberam a streptomicina para ser testada em humanos, não sabiam como dar aquilo, resolveram sortear e tornar impossível saber para quem ia o placebo e para quem iria o tratamento, que a doença matava para chuchu. Né? E resolveram sortear.
E é fantástico, porque quando você sorteia a imunidade, a genética, um monte de outras coisas que você nem está pensando naquilo. Então, é preciso randomizar, escolher ao acaso os pacientes e avaliar sem viés, avaliar de maneira cega. Então, os ensaios clínicos passaram a ser um modelo para a busca de evidências científicas, para você evitar muitos vieses e a ação do acaso. Para evitar a ação do acaso, nós temos que ter grandes amostras. Grandes amostras de ensaios clínicos na área de vocês. Imagina um estudo com 1.000, né, próteses de joelho de um jeito, comparado com outras 1.000, né, com outro tipo de prótese. Né? Se cada uma custar R$20.000, o ensaio clínico já vai custar 40 milhões só de orçamento de material. Não é? Então, as revisões sistemáticas que nós fazemos na Cochrane custa em torno, o Ministério da Saúde nos paga já há 30 anos, sem correção, quando a gente faz, R$30.000 cada uma. Mas ela substitui o ensaio clínico e custa 40 milhões de reais, né? No mínimo. Okay? Então, é muito mais prático e tem maior qualidade, como vocês vão ver. Bom, tudo, então, em medicina baseada em evidências começa com uma boa pergunta. Aliás, os grandes cientistas sempre dizem que é mais importante eu formular a pergunta do que a própria pesquisa, porque é ali que começa tudo, é a semente de tudo. E eu queria chamar a atenção aqui também, que vocês são muito experientes, não é? Você, no dia a dia, você identifica ideias, né? Será que se eu colocar um pino assim, ou será que se eu der esse tipo de antibiótico, eu sou nefrologista, será que botando a heparina no catéter de diálise peritoneal é melhor do que não pôr? E assim por diante, né? Então, você cria a pergunta. Então, o especialista, que do ponto de vista de níveis de evidência, a gente classifica assim, o 7º nível, ele, na realidade, ele cria a semente do progresso da medicina. E uma das minhas esperanças nessa interação com vocês é que vocês comecem a fazer estudos, ou, no mínimo, identificar perguntas, sementes para o desenvolvimento da ortopedia. Não é? E, a hora que você faz essa pergunta, eu faço uma revisão sistemática, desenhamos juntos o ensaio clínico, e você transforma aquela sua experiência em ciência, e o país vai para frente, a saúde humana vai para frente. Então, é uma coisa tão simples quanto essa, mas a gente precisa criar a cultura de começar pelo pico. Como é que eu monto um pico, né? Um problema, né? Qual a população com aquela doença? Pacientes com osteoartrite de joelho. Qual a intervenção? Ficar de repouso ou fazer uma determinada ginástica ou fazer, como é que chama? Ação de micro-ondas, coisas desse, ou injetar concentrado de plaquetas, né, Moisés? Tá certo? Então, a intervenção você escolhe. Controle, em geral, o controle é o tratamento habitual ou placebo, não dá nada, né? Eu tive osteoartrite de joelho e melhorei com nada. Mas não sem antes o mestre Nelly dizer que eu ia curar mesmo, pela minha história e pelo exame físico. Comparar com que controle e qual é o desfecho. O que eu quero aqui, né? Concentrado de plaqueta, eu quero saber se melhora a dor ou se reduz a artrite, se a fratura do pé do Neymar vai se curar mais rapidamente ou menos rapidamente, e depois se ela vai resistir quando ele voltar a jogar futebol, né? E assim por diante. Então, qualquer problema que vocês tiverem, e aqui isso faz parte do nosso processo de realizar consenso, é preciso montar o pico. Qual é o problema? Qual o problema de saúde, a doença, né? Qual a intervenção que você quer saber se funciona, qual é o tipo de prótese, qual é o tipo de gesso, tipo de redução, não é? Comparado com o quê? E para aquilo que não tem tratamento, tem que começar comparando com o placebo, para ver se é melhor do que nada. Porque a natureza, lembre-se, ela levou 2 bilhões de anos para chegar ao que nós somos, né? E o acaso foi selecionando, né? Tá certo? Ok? Então, o meu pai tem 96 anos. Graças a Deus, está com saúde. E
Imagina quantas doenças ele não curou sozinho. Ele nasceu em 1920, né? 22. Né? Quantas doenças ele não superou, o organismo dele superou, né? Okay? Então, o médico faz alguma coisa útil se ele faz mais do que a natureza faria sozinha. Então, eu preciso primeiro comparar com placebo, se for ético. Tem coisas, está sangrando uma artéria, não vou dar placebo, não é? Tudo tem, o bom senso sempre tem uma importância grande. Mas comparo com placebo e vejo se aquele tratamento é melhor do que nada. Se for melhor do que nada, aí ótimo. Daqui a pouco surgiu uma outra hipótese. Pode ser que assim seja melhor ainda. E assim vai progredir na medicina. Eu que sou nefrologista e trabalhei muito com transplante, no começo tinha 5% de rejeição no primeiro ano. Para eu fazer uma pesquisa para reduzir essa rejeição de 5%, né, para 3%, já quase cair pela metade. Não é? Mas eu preciso 3, 4 mil pacientes em cada grupo, com tratamento comparado com o outro. É preciso paciência, leva tempo, não é? Mas uma coisa é verdadeira, o tempo é inexorável, o tempo continua, quer você faça ou não faça. Né? Então, invista no progresso, no sucesso e faça as pesquisas e esqueça do tempo. O que é importante é fazer bem feito, não é? Para depois, no final, não ver que tinha esquecido de fazer alguma coisa, esqueceu de randomizar, a avaliação não foi cega, não mediu um desfecho adequado. Isso, na medicina mundial, há muito problema sério, até hoje, porque o pessoal não adere ou não raciocina bem, não pensa sobre qual é o desfecho ideal. Não é? Desfecho ideal, por exemplo, no caso de vocês, é se deambula melhor, se consegue subir uma escada, se consegue se vestir, etc., etc. Não é? E também sobrevida, e também qualidade de vida. Não é? Mas a hora que tem coisas muito caras, não é? Começa a haver uma série de vieses, né? E aí a metodologia é mais importante ainda, e vem a ética, e vem também a compliance na pesquisa, né? Pesquisa tem que ter uma compliance absoluta para ela ter qualidade, não é? Senão, você acaba poluindo a literatura e, cada vez que você vai procurar alguma coisa, como a gente vê quando fazemos revisões temáticas, eu ponho lá uma pergunta. Vou fazer a busca em todos os bancos de dados. Fazemos. Normalmente, vem 1000 citações, referências. Separa as que não têm nada a ver, sobra lá umas 600. Eu vou fazer a revisão sistemática, sobram 5 ou 6 quando eu tenho sorte. O resto é tudo jogado fora. Então, como na internet tem um monte de fake news, na ciência, a ciência mal feita é muito mais prevalente, você tem muito pouca coisa de qualidade para se utilizar. Daí a necessidade de que os guidelines, os protocolos, os pareceres técnicos científicos sejam baseados em boa evidência e que tenha que ser feito por quem está preparado para isso. Quer dizer, nós tivemos experiências, porque não adianta, fiquei sabendo ontem que nós temos 15 mil ortopedistas. Você é presidente numa sociedade, tem 15 mil pessoas inteligentes trabalhando de maneira relevante. Isso é muito bonito, muito interessante, são 15 mil. Não é? Então, é preciso que, eu vou ensinar os 15 mil a fazer revisão sistemática, fazer guideline, não tem condição. Eu vou ensinar 1 milhão de profissionais do direito, não é isso que tem no Brasil? Para reduzir a judicialização, ensiná-los a fazer as buscas e tomar as decisões? Não, eu tenho que criar uma fonte boa, né? Como a Cochrane, um grupo de guidelines específicos para aquilo, e fornecer isso. Eu estou falando do pessoal do direito, porque quando nós fundamos a Cochrane, se criou lá a Campbell Collaboration, que era exatamente para usar a metodologia da Cochrane para as decisões judiciais de ensino, de educação e assistência social. Foi uma euforia. Eu fiquei com o pé atrás, porque eu já estava fazendo as coisas aqui no Ministério. Resumo da peça, 20 anos depois. Nós temos 10.500 revisões prontas, situações definidas, e temos 1.300.000
1.000 ensaios clínicos catalogados, resumidos. Ok? Quantos o pessoal do direito fez? 60 revisões. Porque não é a área deles, não é? Então, a gente tem que ensinar como buscar, como qualificar aquilo e trabalhar junto. Não vejo outro caminho para isso. Ok? Então, o pico é o começo de tudo. O Belotti vai falar mais tarde, essa coisa já está adiantada no processo da realização dos consensos, e se criou uma coisa que cirurgião faz muito bem, e clínico enrola, né? Já criou-se um calendário para que em um ano a gente, se Deus quiser, tenha feito aí pelo menos uma grande parte ou as 100 avaliações tecnológicas que nós vamos fazer. Bom, para cada tipo de pergunta, eu tinha um tipo de desenho. Se eu quero fazer uma pergunta sobre teste diagnóstico, eu quero saber a utilidade dele, a probabilidade do teste dar positivo e quem tem a doença, a probabilidade dar negativo e quem não tem a doença, e assim sucessivamente. Então, a gente procura estudos de acurácia. Se o pico é sobre tratamento, eu vou procurar ensaio clínico, não é? Para pegar coisa já de valor, para fazer uma parede sólida com tijolos de boa qualidade, que são os ensaios clínicos randomizados. Se é prognóstico, não é? Eu quero saber se cigarro causa câncer de pulmão ou se causa infarto, eu vou seguir fumantes, um grupo de não fumantes, e vou ver a incidência da doença, né, nos dois grupos. Isso são estudos de coorte. Então, eu vou procurar coortes, né, cigarro e câncer, monto um PECO, aí no caso, e faço a busca. Não é? Então, eu vou aprendendo, e nós estamos treinando também, nós temos bibliotecárias altamente especializadas para fazer isso conosco. Se a questão é sobre profilaxia, como evitar tromboembolismo, eu vou procurar ensaios controlados, randomizados, duplo cego, vou ver se heparina, vou ver se meia elástico, vou ver se balão de compressão e assim por diante. Não é? Então, para cada pico, eu escolho, para começar o jogo, o desenho da pesquisa que eu vou procurar. Ok? Depois, eu tendo vários estudos, eu vou separar a qualidade, ver aquele que está mais voltado para a pergunta que eu estou fazendo e os critérios de qualidade, eu vou somar tudo. Essa somatória chama-se revisão sistemática com meta-análise. Ok? A meta-análise é a somatória dos resultados de estudos que têm picos semelhantes e que têm boa qualidade. É isso que a Cochrane faz. E mapeia o conhecimento para responder aquela pergunta. E o autor se torna, segundo o Ian Chalmers, o autor se torna o maior entendido no mundo naquela pergunta. Isso é bom e é ruim. É bom porque traz muita qualidade. É ruim se o sujeito, na minha pós-graduação, não deixa fazer isso. Eu ensino tudo e o sujeito depois escolhe e depois ele participa de tudo para ficar bom em todos os desenhos. Não é? Então, a revisão sistemática da literatura é um compromisso, a partir de um pico, de você procurar em todos os bancos de dados o melhor desenho para responder aquela pergunta, imprimir tudo, ler todos, ver aqueles que têm aquele desenho que você está procurando e ver se tem qualidade para eles poderem serem somados. Eu tenho que fazer suco de laranja com laranjas, né? A não ser que você esteja interessado em vitamina, que não dá certo do ponto de vista científico. Então, tem que uma busca de qualidade, é esse trabalho que nós vamos fazer para vocês. Não é? Então, nós fazemos uma busca sistemática e depois vamos descrever isso, porque a revisão sistemática, cada uma delas, em média, na Cochrane, dura 2 a 4 anos cada uma. Tá certo? O Centro Cochrane do Brasil já deve ter feito umas 500, 300 para a Cochrane, umas 200 para o Ministério da Saúde, tem uma larga experiência disso. E, feita a revisão sistemática e respondendo se concentrado de plaqueta funciona, suponha que ele funcionasse, não é? Aí eu vou ver como é que administra isso, etc. E eu faço um protocolo de administração, outro de preparação e assim por diante, ok? Mas, inclusive, as avaliações econômicas, todo mundo fala muito de avaliação econômica e acha que basta pegar os dados, calcular quanto custou,
quantos se salvaram e não sei o quê, calcular o intervalo de confiança, etc. Na realidade, para fazer avaliação econômica, precisa ver primeiro se funciona, se tem efetividade, se tem eficiência, não é? Se aquilo faz mais bem do que mal. Depois que você vai calcular o custo-benefício e ver se vale a pena incorporar. Não é? Então, só faz sentido a avaliação econômica se tiver, pelo menos, efetividade e eficácia. Feita a revisão sistemática, a gente pode fazer estudos de custo-benefício. Aí sim, não é? Se há evidências que aquilo funciona. E, vendo que o custo vale a pena pelo benefício, nós vamos fazer protocolos clínicos para a prática clínica, não é? Especificados para cada setor daquele guideline. E não basta ter só o protocolo, né, Moisés? Então, aí nós vamos ter que ver depois, em cada serviço, se aplicada aquela informação, aquele protocolo, aquela revisão que nós fizemos. Está me falando lá que é 5 minutos? Depois tem mais meio, né? Tá certo. Se aquilo está realmente reduzindo os desfechos. Por exemplo, se nós fizermos um protocolo clínico de prevenção de tromboembolismo, nós vamos ver se quem está utilizando se reduziu a incidência de fenômenos tromboembólicos, não é? Então, isso se chama estudo de variação terapêutica. Por exemplo, uma das revisões minhas mais citadas e mais importantes que a Organização Mundial da Saúde adotou é o uso de cálcio para prevenção de pré-eclâmpsia, que atinge 10% das gestantes do mundo. Se você der cálcio, reduz 60% a incidência de pré-eclâmpsia. 60%. Pois bem, nós publicamos isso, eu sou o primeiro autor, em 1998, já fazem 21 anos. A Organização Mundial da Saúde faz propaganda semanal dessa revisão. Ela tem 1.100 citações, mais ou menos. Pois bem, quantas mulheres de alto risco, diabéticas, hipertensas, no pré-natal, dos hospitais e escolas, no Brasil, recebem cálcio para prevenir pré-eclâmpsia? Quem chutaria um número? 6%. 6% das mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia. E essa ninguém judicializa, doutora. Por que será? Porque é barato, não custa nada, né? Parece o empório do meu pai lá, né? Que tinha aqueles, né? Aquelas caixas de feijão, né? De arroz, você pega com a concha assim, põe no saquinho e dá para o sujeito, né? Custa nada. Custa R$1 um quilo de cálcio, dá para tratar umas 20 mulheres. Agora, se fosse um medicamento que custasse R$10.000, teria fila lá, né, na justiça pedindo a liberação da droga. Então, tem esse fator econômico que influencia muito a aderência ao tratamento, não é? A pessoa esquece, ninguém faz vamos fazer um congresso nacional sobre orientação sobre o uso de cálcio na gestação. Isso vai beneficiar, né, milhões de mulheres nesse país aqui e milhões no mundo inteiro. Mas quem vai fazer isso? Okay? Então, tem esse fator econômico aí que atrapalha muito. Então, é preciso avaliar a variação terapêutica. Qual que é o resultado? Quantos % incorporaram o guideline ou o consenso que nós criamos? Ok? Muito bem. E há uma hierarquia, isso aqui não engessa ninguém, tem mais de 20 níveis, avaliações e hierarquia de evidências na literatura. Eu uso essa há 20 anos, nunca tive dificuldade, é isso aí mesmo. É para você se orientar. Como é que funciona? Olha, eu vou tratar alguém e quero saber qual a melhor evidência existente. A melhor evidência é a melhor revisão sistemática, porque se tiver 2 ou 3, nós temos ferramentas para distinguir qual das 3 é melhor. Tamanho de amostra, a qualidade dos ensaios clínicos, o processo de randomização, o desenho. A Cochrane tem uma ferramenta, isso nós vamos aplicar naquelas que a gente encontrar para colocar na síntese que vamos fazer com vocês. Se tiver um ensaio clínico, um grande ensaio clínico, e a gente começou, eu estava falando para vocês em Oxford,
desenhando, fazendo revisões para desenhar o ensaio clínico ideal. Um ensaio clínico que tem mais de 1.000 casos já é um ensaio clínico grande, bem respeitável, dependendo da situação. Mas eu vi o Pito fazendo, enquanto eu fazia outros ensaios clínicos com ele, um ensaio clínico de uso de estatinas com 60.000 pacientes, né? Já saíram 32 controvérsias. Ele respondeu todas com esse artigo, que é um belo estudo com 60.000 casos, 30.000 em cada grupo. Ok? Mas custa milhões. Esse trabalho custou 56 milhões de pounds. Então, eu prefiro fazer aqui para o Brasil uma revisão sistemática sobre os de estatinas e ver a eficácia, a efetividade e a segurança desse tratamento. Bom, se eu não tiver um ensaio clínico, um mega trial, eu vou pegar um ensaio clínico pequeno. Se eu não tiver um ensaio clínico pequeno, eu vou pegar um estudo coorte, um grupo tratado assim, um grupo tratado assado. Tudo que for intervenção, eu vou usar ensaio clínico, não é? Então, mas o coorte já não tem randomização, não é pego ao acaso, não há cegamento. Então, é nível de evidência de 4ª categoria. E a gente tem que avaliar criticamente essas coisas. Saiu um trabalho brasileiro no Lancet essa semana, se a Bolsa Família auxiliava a cura dos pacientes com tuberculose. Então, pegou-se 150 pacientes sem Bolsa Família, 1.200 com Bolsa Família, e se comparou a mortalidade depois de 6 meses e a cura da tuberculose. A ideia é boa, né? Mas, veja, o Bolsa Família aí era uma intervenção, né? O ideal, se pudesse, era randomizar, não é? Não foi randomizado. Então, é um coorte. O nível de evidência já é de 4ª categoria. Agora, veja que interessante. A mortalidade foi igual em percentagem nos 2 grupos. O índice de cura foi igual nos 2 grupos. Conclusão, Bolsa Família ajuda o tratamento da tuberculose porque cura mais. Eu tive quase uma convulsão. Sabe? Falei, será que eu acredito? Eu peguei e li de novo. Falei, deixa eu ver se eu perdi algo. Como é que ele mudou a conclusão? Que se os números mostram que é igual. Aí ele fez um teste de tendência. E esse teste de tendência mostrava uma tendência do Bolsa Família melhorar 10% a mais. Quer dizer, é uma conclusão científico-partidária, né? Típico da Lancet. E é uma grande revisão, tá certo? É uma grande revista, né? Então, a gente tem que fazer a avaliação crítica da literatura. Há 2 meses atrás, eu faço também uma reunião de literatura com os residentes de emergência lá da Escola Paulista. Saiu um artigo com mais de 30.000 casos de uso de soro fisiológico versus Ringer lactato ou uma solução com mais alguns eletrólitos, que obviamente fica mais caro a hora que você põe mais alguma coisa lá dentro. Resultado, as com os eletrólitos tinha menos insuficiência renal, morria um pouco menos, só que não era randomizado, não se separou qual é o tipo de eletrólito tinha aqui e ali, um viés brutal no New England Journal of Medicine. Então, não basta estar publicado numa boa revista, precisa ter qualidade, porque tem editores incompetentes e tem também influência econômica, obviamente, em cima das revistas, né? E não dava nem para distinguir o que era Ringer e o que era Ringer mais outros eletrólitos, só para vocês terem uma ideia, né? E publicaram 2 artigos, parecidos, com os mesmos defeitos, okay? Na mesma revista. Okay? Se eu não achar um prospectivo coorte, eu vou procurar um estudo de casos e controles, né? Que é um grupo que tem a doença, outros que não tem, eu vou ver se tomou tal droga, assim por diante. Nível 6 é série de casos, que também às vezes é importante. Eu lembro, uma vez eu tive um familiar com neo de testículo e foi procurar, só achei. Querida, é que eu vou juntar com a aula seguinte, tá bom? Mesmo? Então eu paro, já, tá bom. Tá bom.
Então, para essa série se eu tiver uma série de casos, peguei uma série de casos com neo de testículo, cirurgia mais radioterapia. Depois de 5 anos, 95% dos pacientes vivos. Falei, poxa, 800 casos é o melhor que eu tenho, né? Então, vamos fazer. Mas, até hoje, eu não sei se era preciso que aquele paciente recebesse radioterapia. Porque é um hábito, e os resultados são esses. Mas, se são 2 tratamentos, né, cirurgia, uma radioterapia, eu teria que fazer uma randomização, um ensaio clínico, para ver qual dos 2 é melhor, não é? E depois, para me chatear, ou para melhorar a medicina, criaram a quimioterapia do câncer de testículo. Agora, eu tenho 3 alternativas, vou dar os 3. Por essa filosofia, eu teria que fazer radioterapia, quimioterapia, cirurgia, não é? Agora, a gente vai ter a boa resposta se fizer ensaio clínico comparando as 3 alternativas, ok? Então, a série de casos é importante, mas não é para jogar fora, não. E a opinião do especialista, não é porque é a opinião do especialista, é opinião, não é ciência, né? A hora que o especialista mostra um belo ensaio clínico, uma revisão sistemática, ele passa a ser nível 1, né? Mas, mesmo nessa circunstância de opinião de especialista, todos nós aqui somos especialistas, eu mesmo trabalhei 40 anos na casa maternal fazendo clínica das gestantes hipertensas, né? Um plantão semanal, né? E eu ficava fazendo as minhas estatísticas lá. 60% do que eu dizia, o que eu decidia, não tinha base em evidência científica, porque ninguém nunca tinha feito, porque eu acompanhava tudo isso e fazia os ensaios clínicos, né? Então, você faz aquilo que tem a melhor evidência. Se não tivesse, vai usar a opinião do especialista mesmo. Mas a opinião do especialista é a semente do progresso da especialidade e da medicina. É você que decide, olha, se eu lavar essa articulação, né, com antibiótico, vai ter um resultado melhor do que só dar antibiótico. Ontem mesmo eu vi lá uma colicistectomia de alguém da minha família, e via a imagem na televisão. Que coisa incrível, né? Como evoluiu aquela imagem. É melhor do que ver a visão direta, né? Mas ia lá, de repente caiu uma gotinha ali, eu falava, eu lavaria isso aí bem lavadinho, para não ter nenhuma chance de ter uma infecção, a peritonite depois, né? Então, mas isso é uma opinião, né? Agora, teria que conversar com os especialistas, não sei o quê, botar antibiótico, porque nós, nefrologistas, tratamos tudo quanto é peritonite, mesmo quando perfura a úlcera, com soro e antibiótico, e resolve. Mas tem que fazer ensaio clínico para ver se essa é a melhor conduta. Senão, é uma opinião de especialista. Mas eu dou uma atenção enorme para a opinião do especialista, porque ele gera o pico, faço o ensaio clínico, vários ensaios clínicos, faço a meta-análise eu faço o protocolo clínico, e do protocolo clínico eu faço variação terapêutica, e você pode passar a vida inteira aprimorando uma determinada área. Então, vamos para o cafezinho e a gente volta aqui. O frio está me deixando meio articulação vocal ruim. Obrigado. Bom, então a gente estava falando que a opinião do especialista é a semente de tudo, e para cada tipo de procedimento, para coortes, por exemplo, é o melhor tipo de estudo para avaliar riscos, né? Para tratamento, e eu posso fazer revisão sistemática também, para tratamento essa é a sequência: revisão sistemática, ensaio clínico, ensaios clínicos pequenos, que já é terceira categoria, porque o tamanho da amostra é pequeno. Um coorte pode ser usado para tratamento, mas já é quarta categoria, não é? Série de casos é sexta, opinião do especialista é sétima, mas é a semente de todo o progresso da medicina. Próximo, por favor. Tenho só 30 minutos e eu vou acelerar um pouquinho. Próximo. Ah, está aqui. Perdão. Bom, então, o que interessa para nós todos e na realização desses consensos é se essa conduta trará mais benefícios do que malefícios para o meu paciente. É? Ah, tá. Não, mas tá bom. Então, se essa conduta trará mais benefícios do que malefícios para os meus pacientes. E não só para os meus pacientes, para o meu hospital,
para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, para o meu planeta. Não é? Então, essa é uma questão crucial em qualquer decisão e que precisa ser baseado cada vez mais em ciência. E eu vou mostrar para vocês depois que os consensos foram criados após a Segunda Guerra Mundial, pelo exército americano, exatamente para escolher os armamentos que tinham maior chance de dar certo. E, no pedido de criação do consenso, se falou, olha, não se pode basear em evidências de má qualidade. Então, o consenso surgiu dessa associação de busca de ciência e busca de experiência em conjunto, que é o que a gente pretende fazer com vocês. Bom, então, só para ilustrar a medicina, agora até alguém no café me perguntou isso, né? Até 1910 não tinha nenhuma base científica, nem fisiopatológica, nem anatomia, era a história da autoridade do médico. E o Flexner avaliou as escolas nos Estados Unidos, os cursos duravam 4 a 6 semanas, mandou fechar 70 nos Estados Unidos, porque faltava ciência básica. E houve um progresso enorme após o Flexner. Mas depois se viu, porque ali se criou a medicina da lógica. Mas a medicina hoje é a medicina do desfecho, é do resultado. A lógica é a mesma coisa que na área judicial, né? É lógico que fulano é o assassino. De repente, você acha uma prova que exclui ele totalmente daquilo. Então, a evidência é mais importante que a lógica. Isso parece muito difícil de entender, mas é óbvio. Quer dizer, a lógica é que decide a hipótese, né? Põe sob suspeição, mas para condenar eu preciso de evidência, não é assim? A mesma coisa acontece com a medicina. Então, essa medicina da evidência surgiu basicamente em 72 com o Archibald Cochrane. Né? Pediram para ele avaliar a medicina inglesa, que é muito socializada e muito de bom senso, e ele viu que se fazia muita besteira. Então, ele escreveu um livro dizendo que das grávidas que vocês abrem a barriga para tirar o nenê, qual a diferença em relação à sobrevida e ao bem-estar dela e do bebê 5 anos depois, por exemplo? Das úlceras que vocês estão arrancando aí, e eu e Moisés, por exemplo, na Escola Paulista, tivemos quantas aulas de vaguectomia, mais gastrectomia para úlcera, né? Talvez a aula que eu mais assisti no meu curso. Depois descobriram que era antibiótico que tratava aquilo. Então, precisa sempre fazer estudos de qualidade. E o Cochrane pediu nesse livro efetividade e eficiência, eu tenho o original do livro. Efetividade é funcionar no mundo real. Aquilo que você faz para a saúde funciona no mundo real. Depende de muita coisa. E eficiência é ser simples e barato. Fácil de implementar, pelo menos em termos comparativos, é o mais fácil e o mais barato, para você poder atender a Constituição brasileira, que quer tratamento integral, tudo para todos, né? Então, eu preciso racionalizar isso com a melhor ciência para ver aquilo que tem melhor custo-benefício. E garanto para vocês, depois de 15 anos fazendo isso para o Ministério da Saúde, hoje o Ministério economiza entre 5 a 10 bilhões de reais por ano, com base nas avaliações que o Centro Cochrane do Brasil fez. Só uma delas, para tratamento da degeneração macular do idoso, a cegueira, tem um impacto publicado na PLOS One, uma das melhores revistas de medicina baseada em evidência, tem um impacto no orçamento de 6 bilhões de reais. Uma revisão. Ok? Então, isso traz muita eficiência, e a partir desse livro se começou a clamar por efetividade e eficiência, e foi a raiz da medicina baseada em evidências. Bom, todo mundo pergunta da Cochrane, né? A Cochrane foi criada pelo Ian Chalmers, baseada no trabalho do Richard Pito, para aplicar. Ele fez um livro só de evidências em obstetrícia. E o livro custava, na época, mais ou menos 1.200 pounds. Ele, que é socialista, todos eles eram criptocomunistas, falou, como é que um comunista faz um livro de 1.200 pounds para distribuir na África e no Brasil? Ele renunciou à autoria, falou, não faço mais isso.
E como é que eu vou resolver isso? Ele falou, por que eu não aplico isso em toda a medicina? E teve a ideia de criar a Cochrane. E a Inglaterra é um país diferente, lá o bom senso é ouvido, né? O bom senso predomina. Então, deram-lhe o dinheiro, ele criou o Centro Cochrane, eu estava lá ainda, e depois isso se propagou para o mundo todo. E, em um determinado momento, há mais ou menos 8 anos atrás, se fez um concurso na Inglaterra para identificar as 15 mais importantes iniciativas e descobertas da medicina. E uma delas foi a criação da Cochrane. Então, elegeram a melhor fotógrafa inglesa para fazer uma fotografia desses personagens. E ela foi lá querer fotografar o Ian Chalmers. E o Ian falou que não ia fazer a fotografia porque ele não tinha criado a Cochrane. Quem tinha criado a Cochrane eram os amigos dele. Então, ela foi embora frustrada. No dia seguinte, ela voltou. Tá bom, então me dê as fotos dos seus amigos. Então, ele pediu para a gente, cada um mandou a sua foto, ele fez essa foto, que ficou exposta durante 3 meses inicialmente, e está até hoje na National Gallery, em Londres. Né? Ali, próximo ao solo, ali está esse locutor que vos fala, com 10 anos a menos. E esse grupo, então, é que acabou criando a Cochrane, assim que entrou para a história, e isso foi publicado no Lancet. Muito bem. Bom, então, o que nós queremos com a medicina baseada em evidências, com o consenso que vocês vão produzir? Nós queremos eficácia, saber se funciona em condições ideais aquele tratamento. Efetividade, se funciona no mundo real, levando em consideração o que vai acontecer a hora que o sujeito sai do hospital. Eficiência, se é simples e barato, para trazer economia, e não tem nenhuma dúvida que não conheço nenhum outro ferramenta para trazer mais eficiência para a saúde. E, principalmente, sobre segurança, né? Porque tudo que a gente faz tem riscos. Então, é preciso ver se, ao melhorar a eficiência, você não está piorando a segurança. Se piorar a segurança, você vai ter que buscar outra maneira de resolver aquilo. Isso tudo tem que ser baseado em evidências, né? Vale para toda a área da saúde, mas vale para a agronomia, começamos a ensinar isso no direito em 2005, hoje já tem 13 anos, né? Isso já chegou no Supremo, o CNJ, o Cochrane é consultor do CNJ, o Cochrane tem uma cadeira no Conselho Mundial de Saúde, na Organização Mundial da Saúde, e assim por diante, a Cochrane evoluiu muito também. Mas, feita a pergunta, você entra no roda-moinho, né, de milhares de publicações, milhões de publicações, e a gente tem que, a partir daí, fazer uma síntese, né, procurar no PubMed, no Embase. A Cochrane Library hoje tem o dobro de ensaios clínicos do Medline. Ou seja, se eu for fazer uma busca de evidências, não entrar na Cochrane Library, você perdeu tempo, você só vai encontrar metade do que tem, ou menos da metade. Ok? Tem a Lilacs também, que a gente procura. E por que nós procuramos na Lilacs? Nós fizemos um trabalho mostrando que, se você incluir a Lilacs na sua revisão sistemática, ela melhora. Se você pegar as da Cochrane e as que usam a Lilacs têm qualidade, são mais abrangentes do que aquelas que excluem a Lilacs. Então, cada artigo precisa ser avaliado, nem todos os artigos publicados possuem metodologia adequada, e as conclusões podem não ser válidas. Acabei de mostrar essa semana no Lancet que a conclusão, mas nem matando aceita a conclusão, não é? Mas foi publicado. Bom, só para ilustrar, a gente fez, como eu disse para vocês, umas 300 avaliações para o Ministério, e chegamos a dar um curso de medicina baseada em evidência, um mestrado profissional dentro do Ministério da Saúde, e formamos lá 50 funcionários estratégicos, a Conitec saiu de lá, por exemplo, não é? E depois nós começamos a dar cursos para o direito e para a saúde, para os funcionários do SUS, durante 12 anos no Sírio-Libanês, e chegamos a ter, o curso era de 1 ano, chegamos a ter 25 mil no de saúde
e 5 mil no de direito, para juízes, promotores e etc. E isso criou uma massa, porque a gente tem uma cultura aqui, isso que me atrai a trabalhar com vocês agora, fiquei mais atraído ainda pela juventude, pelo entusiasmo e pelo talento do Moisés. Mas é fundamental, né, que a coisa tenha multidisciplinaridade e, principalmente, uma coisa que ninguém faz no mundo, é criar a cultura da medicina baseada em evidência, da decisão baseada na ciência. Não é? E só de programa de TV nós fizemos 1.500. Os gringos babam com isso, mas a gente pôs isso nos canais públicos por aí, mas, na hora que se faz as contas, pelo menos umas 50 milhões de pessoas assistiram isso. Então, quando você decide, baseado em evidência, e usa o termo, já tem uma maior aquiescência na tomada de decisão. Então, uma da que nós fizemos, por causa do caráter histórico, em 2003 eu fui procurado pelo doutor Temporão, que era ministro, e pelo seu secretário, que admiro profundamente, o doutor Reinaldo Guimarães, que é professor lá da UERJ, para fazer avaliações para o Ministério da Saúde. A primeira que ele encomendou foi o uso de stent, porque naquela época existia stent de 15 mil, né, recoberto por drogas, e o stent de metal, sem mais nada. O stent simples custava mais ou menos R$1.000. O revestido custava 15 mil. Eles queriam saber, nós vamos comprar para o SUS inteiro, para todo mundo, qual dos dois? Então, nós fizemos uma revisão sistemática. A gente faz sempre isso que nós vamos fazer para vocês aqui, uma busca, né, que é uma metodologia de busca, que o Centro Cochrane tem muitas publicações nessa área e tem ótimas bibliotecárias, em todos os bancos de dados, Medline, Embase, Cochrane Library, Lilacs e assim por diante. E somamos os resultados. Veja vocês, você encontra lá centenas de estudos, a gente conseguiu somar aqui, no caso do bevacizumab, mas aqui não estou enxergando. Bom, 4 ensaios clínicos pequenos, 1.000 casos em cada lado, aquele diamante ali é o resultado da somatória do benefício ou malefício, o diamante à esquerda é porque reduz risco, se der à direita é igual, não, se a esquerda o placebo é melhor, à direita houve efeito e assim por diante. Esse resultado, você vê que o diamante equilibra na linha da nulidade, na vertical. Portanto, não tem efeito estatisticamente significante, ok? Mas aqui tinha 1.000 casos. Eu comprei uma briga com o pessoal da cardiologia intervencionista, muito democrática e respeitosa. Durante 10 anos, nós ficamos fazendo um fórum como esse, anual, sobre os stents. Até que chegou há 4 anos atrás, teve um duelo ao entardecer em Bauru, e que eu mostrei uma revisão sistemática com 110.000 casos. O resultado era o mesmo. Então, o poder dessa metodologia é muito grande. E, segundo, a hora que eu mostrei aquilo, eu falei, vocês conhecem alguma situação na medicina que tem 110.000 casos e não tem efeito? E nós vamos continuar brigando por causa disso? Falei, isso não é mais ciência, eu paro por aqui e vocês fiquem à vontade. E aí eles responderam assim, não, o senhor tem razão, a gente realmente não está usando muito o stent revestido, etc. Mas isso é um mercado de 50, 100 bilhões de dólares por ano. Então, vão ficar insistentemente, o que eles fazem? Pegam um estudo observacional, que é nível 6, e põe numa grande revista e fala, olha, tratamos 10.000 pacientes e reduziu a mortalidade em 3%. E cria uma confusão que não acaba nunca. Mistura os desfechos, fazem desfechos associados, morte, mais cirurgia, mais stent, mais isso, mais aquilo, até achar uma significância e publica aquilo. Então, a grande farma tem poder de nos enganar, e nós só temos uma arma, que é aprender a metodologia para avaliar essas coisas e fazer isso de uma maneira sistemática que a gente se propõe a fazer no Cochrane. Muito bem, então vamos lá. Nós fizemos isso em 2003, olha, em 2007 o NICE, que é a maior instituição de avaliação tecnológica do mundo, recebe lá
centenas de milhões de dólares anualmente do Ministério da Saúde inglesa, refez e teve as mesmas conclusões que a gente e passou a pagar só o não revestido. Ok? Isso aconteceu em várias coisas. Mas, recentemente, eu fui ver uma aula da Academia de Medicina, o Belfort estava dando aula, e estava mostrando que ele estava injetando o bevacizumab no olho das pessoas que tinham cegueira por proliferação vascular na fóvea, né? Uma proliferação, na realidade, capilar. Aquilo sangra, aquilo tira a visão, etc. E tal. O tratamento era laser, mais uma droga chamada Visudine. Custava 30 mil cada tratamento, o sujeito fazia umas 4 por ano. Tem entre 5 e 10 milhões de pessoas com essa doença no Brasil. Multiplica, então, 100 mil por 5 milhões, você vai ver quanto dá. É quase o orçamento inteiro do SUS. Não era possível tratar as pessoas. Eu estava vendo, ele estava injetando esse bevacizumab. Ela é cara, custa 5.500 miligramas, mas eu já tinha feito revisão para mama e sabia que custava 5 mil. Eu falei, ele estava dando 1 miligrama. Eu falei, opa, R$50 por tratamento, nem terminou a aula, eu já estava lá no Cochrane começando uma busca. Não achei nenhuma revisão, fiz a revisão, juntamente com o pós-graduando, né, para ver se, comparando o bevacizumab com, que é o Avastin, intraocular, com laser. E veja que o diamante dá à esquerda, né? Então, era mais efetivo do que o Visudine. E o custo caiu de 30 mil por sessão para R$30 por sessão. Calculamos o impacto econômico no orçamento do SUS disso, e deu 6 bilhões por ano. E agora, eu vou tratar 5 milhões gastando R$30, né, dá 30 vezes 5, 150 milhões. É diferente de comer todo o orçamento do SUS. Então, esse talvez seja o melhor exemplo que eu conheço de conseguir efetividade no SUS. Aí houve um problema lá na Anvisa de liberar ou não liberar, o laboratório, é uma outra história que não vamos ter tempo para contar. Mas o fato é que isso é um impacto inexorável. A hora que a gente publicou isso, e nós somos os primeiros a publicar, 90% dos médicos americanos começaram a usar o bevacizumab. E aí começaram a falar que dava inofitalmite, e etc. Nós fizemos as buscas também, estudos transversais. Esse tratamento é mais seguro do que o mais caro. Aí eles criaram uma outra molécula para aumentar o preço, nada cientificamente comprovado. Então, esse é o tratamento, e isso viabiliza um tratamento que era impossível para os recursos existentes no Brasil. Muito bem. Depois fizeram um ensaio clínico dessa revisão, a conclusão é idêntica à nossa revisão sistemática, com 1000 casos. Bom, aqui a avaliação feita por a coordenadora do DECIT, né, Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, olha lá, redução de 6,7 bilhões anuais. Isso, em relação aos estentes que eu falei, o Ministério, depois daquilo, não comprou nenhum, até hoje, foi em 2003, 15 anos, nenhum estente revestido. Como ele compra 100 mil por ano, 100 mil vezes 10 mil dá 1 bilhão por ano de economia com o uso do estente não revestido. E ninguém perdeu nada com isso. Não é? O que perderam é dinheiro, quem estava lucrando, etc, etc. Ok? Bom, aqui é a do cálcio, viu, doutora? Uma grama de cálcio por dia reduz 65% a incidência da doença mais grave da gestação, que é pré-eclâmpsia e HELP síndrome. Né? E isso, há 20 anos, está sendo refeito, mais ensaios clínicos, e nós vamos publicar o 21º ano, agora acabamos de atualizar, porque isso precisa ser atualizado, os resultados são os mesmos. Ok? Mas é preciso aderência àquilo que funciona, e a Organização Mundial da Saúde faz uma propaganda incrível, né? O número de citações é enorme, etc. Tem aqui
a aquiescência científica universal, mas não vai para frente, porque precisa implementar isso na prática e etc. Né? Bom, então, o artigo 196, que a senhora mostrou lá também, eu vou reler aqui. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Os juízes, em geral, leem essa linha, né? E, como a senhora disse, já melhorou, né? Antes, eles autorizavam 100% das receitas médicas, com o argumento que eu ouvi eles falarem dezenas de vezes, eu não sou médico, o médico prescreveu, quem sou eu para dizer que não, não é? Mas, depois dessa frase aí, da primeira linha, tem as outras linhas seguintes, né? Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco, evitar agravos à saúde e de outros agravos e acesso universal e igualitário, iguais para todos, como a senhora disse, não é? As ações e serviços para a sua promoção da saúde, proteção da saúde e recuperação da saúde. E tudo isso tem que ser baseado em evidência, para ter eficiência, para poder ter acesso universal, igualitário e assim por diante. Então, isso é constitucional já, não é? E a presidente Dilma, vou mostrar depois, ela acabou assinando, inspirado por esse trabalho nosso dentro do Ministério e dirigido pelo Dr. Temporão, criando uma lei, a 12.401, que diz que implementações de novas tecnologias no SUS têm que ser baseadas em evidência científica, e aí criaram uma portaria dizendo, olha, não basta, não é qualquer evidência científica, é evidência do padrão Cochrane para cima. Tá certo? Então, os marcos legais, no meu entender, estão todos aí. Falta só a gente produzir isso. Nós fizemos uma série de pareceres, né? Publicamos isso também. Aqui está a Lei 12.401, da presidente Dilma, que fala... Uma coisa, eu quero orientar uma tese, que eu ainda não orientei, para entender o quanto, para estudar o quanto os profissionais do direito entendem os termos técnicos que existem nessa lei. Isso é um problema, né? Você cria a lei, mas ninguém entende o que está escrito ali. Então, qualificar isso e quantificar, né, o grau de entendimento e talvez tornar isso mais inteligível, né, seja um caminho muito bom. Porque também meus colegas do direito, que eu trabalho com eles desde já vai para 14 anos, quando eles me dão decisões jurídicas, eu não sei entender o que está escrito ali, né? E a gente tem que traduzir o juridiquês para o medicinês e assim por diante. Bom, então a lei pede isso, que novas tecnologias para serem implementadas têm que ser baseadas em evidências, e a pergunta é seguir a lei. Aqui está a portaria que diz que nível de evidência de Cochrane, pelo mínimo de nível da Cochrane, e para fazer as diretrizes clínicas, no caso aqui, para levar os nossos consensos, que vai ser, na realidade, a resposta a picos que vocês vão escolher, né, que se acham relevantes, fundamentais, não é? Nós vamos ter que aplicar essa metodologia, priorizar as perguntas, quem são os participantes, que o Belotti já, e a sociedade e a SBOT já estão trabalhando nela, o Belotti vai falar isso com detalhe, delineamento dos conjuntos de picos, né? O doutor Moisés pediu 160 para ficar com 100, né? E esses 100 têm que ser relevantes. Nós vamos explicitar para vocês os critérios da avaliação dessas evidências, mapear o contexto daquele problema e tentar ganhar apoiadores e lideranças, e ver vocês aqui com esse entusiasmo nos anima muito, porque, olha, quando eu pego um guideline para fazer, eu já tenho um certo friozinho que eu tenho que me agendar para isso. Agora, nós estamos falando em fazer 100. Então, vai dar muito trabalho, mas nós vamos fazer sínteses baseadas em evidências, e a implementação dali para frente vai ficar com vocês, porque medicina baseada em evidências é o mapeamento da evidência, não é? A opinião, a experiência do especialista ou do clínico, né? E a concordância do paciente, tá certo? Daí para frente, o jogo é com vocês. É lógico que nós vamos acompanhar e dar
apoio científico em tudo que vocês nos pedirem, ok? E depois pegar também, nós vamos ter que atualizar isso depois de 2, 3 anos, né? E pegar o feedback dos usuários dos consensos, né? Então, só lembrar que nós vamos trabalhar não com guidelines, né, mas ou com pareceres científicos ou com protocolos específicos de acordo com o consenso que vocês vão realizar. Isso aí é fundamental. Quanto tempo eu tenho? Tá bom, então tá. Bom. Só para lembrar, né? Nós precisamos fazer análise das evidências, as recomendações vão ser feitas por vocês, e isso tem que ter uma clareza e objetividade que é fatal, é vital para o procedimento, né? Agora, o projeto de consenso que nós vamos fazer com vocês está também inspirado, queria agradecer aqui ao Luso, né, e ao Belotti, que nos mostraram um consenso internacional americano sobre tratamento de infecções em ortopedia, não é? E que se faz sínteses de uma beleza incrível, né? E que seguiram esses passos aqui. O planejamento, como já está sendo feito, o desenvolvimento, que a gente vai entrar com a síntese, a validação científica disso, e depois isso vai ser publicado, disseminado, etc., né? Uma diretriz clínica ou um protocolo deve ser desenvolvido por 2 clínicos, no caso, assim, por vários clínicos, aqui é um grupo por uma sociedade, né? Isso é fundamental, essa democratização. Tudo que nós fazemos, nós temos uma ferramenta para avaliar a qualidade. Eu acho um ensaio clínico, eu tenho uma ferramenta para avaliar a qualidade dele. Eu faço uma revisão sistemática Cochrane, eu tenho o Prisma para avaliar a qualidade da revisão sistemática. Você pode achar 4 ou 5, como o Belotti estava me falando agora de um artigo que ele está fazendo, que varia muito a qualidade da revisão sistemática. Muita gente manda para mim, eu sou editor do São Paulo Medical Journal, manda revisões sistemáticas. Eu vou ver, não é revisão sistemática, o sujeito acha que é. Tá certo? Porque ele fez uma busca no Google, é revisão sistemática. Não é nada disso. E mesmo nas boas revistas, está cheio de revisão mal feita. Então, a gente aplica, tem uma metodologia para avaliar a qualidade da revisão sistemática. Da mesma forma que existe uma ferramenta para avaliar o consenso e os guidelines, e a gente pode aplicar o AGRI. E aqui nós vamos fazer o Delphi, né, para esse processo, esse método Delphi, para esse processo ser muito bem discutido e democrático, né, para participação geral. Esse consenso está descrito, eu estou deixando aqui a referência, né, do International Consensus of Prosthetic Joint Infection, Description of Consensus Procedures. Na realidade, isso está muito bem descrito na literatura, com todo o detalhe. Lembrando, então, foi um general americano que encomendou isso para escolher novas armas, né, e que aquilo não fosse baseado em publicações de má qualidade. Ele não queria publicar, não era só ser publicado com qualidade. E depois incluir o quê? A experiência de todos os profissionais, tá certo? E um consenso obtido por votação entre eles, ok? Esse artigo é básico. Então, o consenso usa o método Delphi. Isso já tem uma história grande, e a história começou com busca de evidência científica para depois discutir em cima disso, e não na opinião pessoal de cada um, eu acho assim, minha experiência é essa ou não. É ter bala científica de evidências para realmente argumentar-se, não é? Bom, essa é a capa daquele... Aqui tem 600 perguntas respondidas, mas levou 6 anos. O último processo levou 2, mas desde a ideia inicial são 6 anos de trabalho, ok? Mas ficou um trabalho muito bom, realmente adorei. Então, os passos, a seleção dos participantes, né? Eles usavam lá nos Estados Unidos, o critério era número de publicações e experiência com aquela doença em especial, né?
A identificação de perguntas relevantes, isso vocês já estão fazendo. Depois, fazer um ranking da prioridade de cada questão, né? Avaliação dessas questões, qual é o papel... Por exemplo, qual é o papel do concentrado de plaqueta em ortopedia? Uma pergunta vaga, né? Você me faz essa pergunta aqui, eu pulo da janela, de preferência de uma casa bem baixinha. Mas então você pode fazer assim: há utilidades baseadas em evidências em problemas ortopédicos? É a coisa mais centrada, mais objetiva. Então, um dos papéis dessa comissão é refinar a pergunta para ter uma resposta útil para vocês. Ok? Nós vamos fazer essas buscas de evidências e vai ser feito o consenso, né, por vocês, depois no comitê de especialistas. Bom, isso vai ser editado e, em concordância com Moisés, isso vai ser publicado, tá certo? E a participação vai estar num anexo de todos que participarem. Ok? E esses documentos vão ser avaliados, obviamente, pelos delegados, vai ter idas e vindas de aprimoramentos do processo. Eu tenho 1 minuto, eu termino, prometo. E aí, nós vamos ter vários tipos de resposta, né? O produto é altamente relevante, com poucas evidências, né? Aí o caminho era fazer mais pesquisas primárias, né? É relevante e controverso, eu defino pelo grau de evidência encontrado. Relevante com base em boas evidências, vamos implementar e propagandear, isso aí tem que dar cálcio para as grávidas, né? E assim por diante. Vamos fazer publicação, e o comitê científico faz o texto final, o comitê de vocês, né? Então, a colaboração Cochrane está à disposição de vocês, ela está disseminada, tem 16 centros Cochrane ao redor do mundo, não é? E nós temos já 10 mil revisões prontas, não é? Ensaios controlados, 1.297.000 disponíveis, né? Nós temos uma metodologia publicada que atualizamos diariamente, a Cochrane investe profundamente em metodologia. E, como dizia o Cochrane, tudo que for mais efetivo e seguro deve ser gratuito, pago pelo sistema de saúde. Eu acho que essa é o compliance que nós procuramos, né? Quer dizer, a ética se faz mais bem do que mal, é a melhor opção. Aí, se você investir só naquilo que funciona, vai sobrar dinheiro para você fazer tudo o que é preciso. Agora, se você desperdiça... Eu mapeei a produção da Cochrane há uns anos atrás e publiquei o artigo. Mostra que revisões que dão conclusões que têm certeza, é mais ou menos 8%. Coisas que não precisa estudar mais, que está claro que funciona, dá uns 10%. O restante, 40%, nem tem ensaio clínico. Tá certo? Então, a gente vai ter que ter muito bom senso, e daí vem o consenso para decidir determinadas situações. Aqui é uma homenagem à ortopedia, todo mundo fica brincando e fazendo bullying com os ortopedistas intelectualmente, mas veja que o Codman era ortopedista, foi ele que criou as especialidades médicas e a cirurgia baseada em evidências. Olha, ele tem mais cara de psiquiatra do que ortopedista, né? Mas ele criou, em 1910, quando não existia nem cursos decentes de medicina nos Estados Unidos. Então, criar as fichas de cada paciente, sinais, sintomas e desfechos, resultados. Foi premiado com um bilhete azul na Harvard por causa disso, né? Mas aí ele foi adotado pela Associação Médica Americana e criou a Joint Commission, o sistema de qualificação hospitalar, entrou para a história da medicina. Eu fui procurar lá o nome na Harvard de quem tinha demitido ele, não encontrei. Fiquei bem frustrado, mas ele está na história da medicina. Então, muito obrigado e vamos trabalhar, né? Muito obrigado.